Então, eu entendo que Deus me preparou nesse processo para receber o que Ele tinha hoje para mim. Até a nível ministerial. Efésios 6... Então, o que é o Efésios 6? É. A conferência. A conferência ela começou na sala da minha casa em 2014. Uma reunião de mulheres que eu fazia, também em meio à dor. E eu peguei e reuni as mulheres do condomínio onde eu morava para ajudar aquelas mulheres. E a reunião foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu, de uma hora para outra, falei que não ia fazer mais. Falei, não quero mais, cansei. Só que escolhido não se manda. E aí Deus me amassou. Me amassou, me triturou, fez como barro e olheiro. Ele foi lá, me amassou, depois foi talhando, tirando todas aquelas pedrinhas. Ainda estou sendo talhada, das pedrinhas ainda estão saindo. Aqueles pecadinhos de estimação que a gente tem, aquelas gavetinhas que a gente não quer abrir, que a gente não quer mexer. Porque quando a gente vai para o forno, se for com essas pedrinhas, o vaso não suporta o processo, né? E aí eu falei que não queria mais. E aí quando Deus me amassou, nasceu o BOP, que é o Batalhão de Operação Pentecostal. Foram 12 mulheres de oração. Nesse processo eu perdi essa minha tia, que era intercessora, e ela não pôde estar comigo assim, nesse momento, e eu estava acostumada a ter ela como uma coluna espiritual na minha vida. E aí, nesse período, nasceu o BOP, que foram essas 12 mulheres que me ajudaram no processo de oração e intercessão. E Deus falou assim, através da sua dor você vai levantar outras mulheres. E eu comecei um trabalho na minha casa novamente. Através da minha dor nasceu esse trabalho. E o trabalho começou com essas 12 mulheres, daqui a pouco tinha 30, daqui a pouco tinha 50, isso em menos de 6 meses. Daqui a pouco tinha 70 mulheres lá em casa, 100. E meu marido falou assim, ó, já não dá mais para a gente fazer aqui. Aí nós tivemos que alugar um espaço, alugamos um espaço num shopping lá na Barra, para poder fazer. Todo mundo, isso é uma igreja, isso é uma igreja. Não, não é uma igreja. Casa de Adulão é lugar de refúgio, lugar de restauração, lugar onde Deus me trouxe a passagem, foi quando Davi entrou na caverna de Adulão e ali se juntou com ele todos os excluídos da sociedade. Casa de Adulão e Efésios 6 nasceu disso. A gente fala que a gente não quer as mulheres estão sendo disputadas pelos ministérios. Não. Nós queremos aquelas feridas, aquelas falidas emocionalmente, falidas espiritualmente, falidas ministerialmente, falidas sentimentalmente, e elas entram ali e não é lugar para ficar, é lugar de passagem. Elas entram, são tratadas e vão alimentar outras. Essa é a nossa visão. Por enquanto, era só a Casa de Adulão. E aí o Senhor falou assim para mim, não pode ficar só entre vocês. Eu dei para vocês armas espirituais para que vocês compartilhassem com outras mulheres. E aí veio o sonho ousado de fazer uma conferência de mulheres. Só que não poderia ser mais uma conferência, uma vez que eu estava tratando com mulheres que não teriam condições financeiras nem de estar ali, que eram mulheres de comunidade, onde eu enviava vans para buscar elas, ônibus. Não era só evangélica. E é uma mulher de cada igreja, geralmente era assim, várias mulheres de outras igrejas. E aí o trabalho foi crescendo e eu falei assim, eu preciso fazer algo diferente. Aí foi quando nasceu a conferência Efésios 6. Nossa primeira conferência a gente conseguiu alcançar de 800 a 900 mulheres, onde o Senhor proveu e a gente conseguiu dar o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, mais o brinde, mais o ônibus para buscar elas, mais o sorteio. Foram 10 horas de imersão, só recebendo palavra, palavra, palavra. E no primeiro Efésios 6 a gente teve muitos testemunhos de cura, de libertação. E aí começou, o trabalho começou a crescer, crescer, crescer. E fizemos a nossa segunda conferência Efésios 6, que foi agora, dia 19 de agosto, para 1.500 mulheres, dobrou o número. E também foi dentro do mesmo perfil. E a nossa visão a gente não cobra nada. A gente não pede oferta, porque nós não somos uma denominação, não somos uma igreja. O nosso foco é dar alimento espiritual e material. E aquelas mulheres saem dali
transformadas, restauradas. E a missão que elas têm, que isso é uma coisa que eu friso muito para elas, vocês precisam ser agente multiplicador. Aonde vocês forem, vocês têm que falar o que vocês viverem, o que vocês receberem em Efésios 6, para que outras mulheres entendam que Deus ainda faz. Entendeu? Então, assim, a nossa visão é essa. Quais são os casos assim, mais frequentes no meio das mulheres que precisam ser tratados? Assim? Vocês têm mais encontrado assim, no meio das mulheres que precisam ser tratadas? A nível espiritual, a gente vê muitas mulheres abusadas emocionalmente dentro dos seus ministérios. Mulheres mortas por outras mulheres, principalmente, e outras por alguns líderes que também são feridos e acabam ferindo as suas lideradas. Então, assim, você vê mulheres com ministérios enterrados e ali sendo tratadas. Isso é um. Segundo, mulheres com casamentos mesmo falidos, mulheres que nunca tiveram um momento de gozo feliz com a família. Para elas não é normal você ter um almoço de família tranquilo, feliz. A realidade delas não é essa. Eu vi, por exemplo, meu marido também ouviu, várias pessoas que trabalhavam com a gente ouviu, elas no testemunho ali, elas chegaram, nossa, isso aqui tudo é pra gente mesmo? Eu mereço isso tudo, eu mereço ser tratada dessa forma. Hoje eu estou tendo um dia de princesa, então você vê assim que tinham mulheres ali e o normal para elas é não receber. O normal para elas é não receber carinho, não receber o cuidado, não receber atenção. E isso me machuca muito, porque eu entendo que nós, enquanto igreja, não estou falando de instituição nenhuma, eu falo nós mesmos, pessoas, temos condições de, enquanto igreja, fazer algo. Muitas das vezes a gente negligencia, a gente fala, mas se eu vou fazer só por um, sim, essa uma vai fazer a diferença, essa uma vai ser um agente de multiplicação. Então eu costumo falar para ela o seguinte, que vocês às vezes não consigam fazer para a quantidade de mulheres que Deus me permitiu e me deu o privilégio de fazer, mas que vocês consigam fazer para uma. Se essa uma que vocês fizerem, ela for transformada, já valeu, já fez tudo valer a pena. Entendeu? Então, assim, é muito abuso, como eu falei, né? Ministerial, emocional e abusos em relação à conjugal, parte conjugal. A gente tem muitas mulheres que vêm se confidencializar com a gente e fala. Então, assim, que é uma das coisas que hoje você ainda consegue divulgar um pouquinho mais. Mas você vê, assim, homens que estão à frente de ministérios e quando chega em casa agride a mulher. Ter uma vida na igreja, em casa, sim, outra completamente diferente. Sim, sim. E você vê mulheres completamente oprimidas. Feridas, né? Feridas, oprimidas. Como também você vê, por outro lado, mulheres que já veio dos seus relacionamentos de infância feridas, entraram num casamento feridas e não conseguem fazer o seu cônjuge feliz. Porque também não é só a mulher que está no sofrimento, é porque eu trabalho com mulheres, mas a gente sabe que é bilateral. Tem mulheres que ela não consegue derramar o azeite que ela recebeu, não consegue derramar dentro da sua própria casa. E aí realmente não tem como ser agente de transformação, né? Sim. Então acaba sendo bilateral. Aí essas mulheres, quando procuram a senhora faz um trabalho com elas? Né? Sim, a gente faz trabalho de acompanhamento, a gente também tem um grupo de empreendedorismo, onde a gente tenta ali, por meio de divulgação do trabalho delas de artesanato. Hoje eu tenho procurado alguns recursos fora daquilo que eu posso prover junto com meu marido, que Deus nos permite prover. Tenho tentado outros recursos para a gente conseguir fazer um projeto ainda maior, que é através do Instituto Adulão. Por exemplo, o Instituto Adulão, ele faz doações de cesta básicas em algumas comunidades. Só que não é só doação de cesta básica. A gente também tem alguns outros projetos com eles, através de trazer as crianças para poder serem educadas. A gente está fazendo projeto, na verdade, tudo é um projeto, né? Para eles serem alfabetizadas através da Bíblia, que a gente tem uma membra do BOP que escreveu um livro, Alfa Bíblia, onde ela ensina a alfabetização
através da palavra de Deus. É um projeto que as igrejas como um todo deveriam adotar, mas não adotam. Por quê? Isso não traz dízimo, isso não traz oferta, isso não traz... É glamouroso. Não traz glamour, não traz glamour. Coisa que a gente, como pastor de igreja, a gente percebe muito, e você trabalhando especificamente com mulheres, de repente você está vivenciando isso. Há uma quantidade de mulheres na igreja que elas são feridas, são colocadas, escanteadas, colocadas de lado por não ter ainda encontrado uma pessoa ideal. São chamadas de encalhadas, sozinhas. Você depara com situações como essa, as pessoas não sabem o perigo, o peso dessas palavras. Então nós encontramos muitas mulheres que ainda estão em busca de um relacionamento, feridas, coração machucado, alma abatida. Você encontra esse tipo de situação também, trabalhando com elas? Muito, por quê? A maior parte das mulheres, principalmente, que a gente vê que não tem um relacionamento, por exemplo, mulheres mais velhas, que, não só mais velhas, mas a maior parte das mulheres que não tem, talvez, hoje um relacionamento, é porque muitas delas se tornaram tão criteriosas a nível da escolha do cônjuge por causa de sequelas que viveram nos seus relacionamentos com o pai e com a mãe. Por verem o relacionamento do pai e da mãe, e elas começam a criar um filtro e traz marcas desses relacionamentos para a vida delas hoje. E aí essas mulheres também são estigmatizadas dentro das igrejas. Por quê? Essa mulher que é solteira, eu não sei se ainda tem denominações assim, mas antigamente era. A mulher solteira não poderia assumir determinados cargos, não poderia estar à frente de determinados ministérios. E elas acabavam tendo os seus projetos e seus sonhos enterrados ali, e seus ministérios enterrados. E aí elas começam também a não querer chegar perto de nenhum outro rapaz, porque se ela chegar, ela vai ser tida como a oferecida. E aí você vai criando vários sofismas na cabeça dessas mulheres, e elas começam realmente a ficar encalhadas. Essa é a realidade. Elas começam a... Não, porque se eu for falar com fulano, vão dizer que eu estou me oferecendo. Eu estou apenas conhecendo, estou apenas conversando, mas aí eu não posso. Ou também tem outros casos. Mulheres bonitas demais, que as casadas têm ciúme e não querem... Eu sei que o mundo está complicado, mas o problema é que a gente acaba rotulando todo mundo. E aí, assim, se entra uma mulher um pouquinho mais bonita na igreja... As que talvez não tenham sido tão agraciadas com o perfil físico ou de beleza exterior, enfim, elas começam a rotular e a deixar de lado essas mulheres e não deixar participar de determinadas obras, criar a panelinha, né? E isso realmente é uma coisa que é a realidade. A gente vê isso. Tem um livro do Abe Uber que fala do purê de batatas, né? Eu acho que todo grupo de mulheres deveria ler esse livro. Fala exatamente sobre essa questão do entrosamento. Ali ele traz uma visão celular, mas se você trouxer para a visão de mulheres, eu acho que as mulheres poderiam ler esse livro até para ter como base assim, que a gente não deve excluir, a gente deve incluir. E a primeira coisa que você faz quando entra alguém novo na igreja é você olhar torto. Principalmente é o que eu estou falando, se aquela mulher for mais bonitinha. Se for uma feia, assim, bem... Todo mundo, é a coitadinha. Aí o pessoal quer acolher porque está abaixo de mim, né? Na sua cabeça, na sua visão. E assim vai. Infelizmente, eu assisti até uma pregação ontem da Helena Raquel, que ela fala que o sistema ele é cruel. A igreja ela é feita de quê? De homens. E homens são complicados, né? Nós, seres humanos, somos complicados. Se a gente quer a mudança, tem que começar em nós. Então... que talvez essa mudança de rotular pessoas é como se você fizesse uma prateleira de supermercado e colocasse assim, essa é isso, essa é aquilo. E eu, por não saber a minha identidade, por não saber quem eu sou, eu compro aquele rótulo que colocaram em mim. E aí eu começo a viver aquela realidade na minha vida. E eu começo a me excluir. Não, eu não posso entrar naquele grupo porque eu sou essa. Não, eu não posso entrar no outro grupo porque no outro grupo eu sou assim. E aí é exatamente o que o diabo quer. É as minorias, aí dividindo, ele vai dividindo, vai dividindo. Quando você vê, você tem uma igreja com 1000 membros, mas que eles não se falam entre eles.
Só se fala aquele Situação, né? grupinho. Se você tem condições de pagar um bom restaurante, você sai comigo. Se você não tem, não vai. É mais ou menos assim. Se você é do grupo do que come lá o cachorro-quente no final do culto, você pertence àquela classe. O outro. E assim, é exatamente o que a gente tem visto hoje, né? Eu não sei se vocês concordam com essa Não, visão. a gente tem visto muita coisa assim que assim, inacreditável, né? Você não consegue acreditar que essas coisas você está vivenciando dentro de um âmbito espiritual. Essa questão das mulheres serem escanteadas, serem estigmatizadas, né? É muito complicado, porque assim, tem mulheres que elas, no caso das suas escolhas, ficaram escolhendo de uma forma e o tempo foi passando. Só que, ao invés do ciclo de amizade, do ambiente abraçar, e vão escanteando, vão excluindo, né? Isso é muito complicado. E a gente entende, Michel, que hoje, ainda que o trabalho da igreja ele seja um trabalho que olha muito a figura do homem, as mulheres hoje estão trabalhando demais na igreja. As mulheres hoje são muito produtivas na igreja. As mulheres hoje, você vê uma conferência dessa, quantas mulheres estão reunidas? Uma coisa que me chamou muita atenção na conferência foi uma pregação da Esther de Freitas, que falou muito comigo, porque a gente tem uma... A Esther é fera, né? Ela é maravilhosa. A gente tem uma... O nosso slogan é a armadura de Deus. E ela falou assim, não adianta colocar armadura se você estiver nua. Ou seja, primeiro você tira a sua roupa rasgada, a sua roupa suja. Isso está dizendo o quê? Da sua intimidade, da sua casa. Primeiro você cuida da sua casa. Depois você coloca a armadura de Deus e vai lutar. E o que está acontecendo hoje é o quê? Muitas mulheres, ela falou isso de uma forma muito clara, muitas mulheres querem mostrar autoridade e poderio na igreja, mas estão com as suas casas destruídas. E o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Então, o que eu entendo hoje... E as igrejas acabam, por vezes... A mulher acabou assumindo muita coisa dentro da igreja. E as mulheres, para mostrar que podem, acabaram pegando tudo que podia. E aí estão sangrando. Né? Estão sangrando. Sim. Estão negligenciando o lar. E é por isso que a gente vê, infelizmente, é uma realidade triste, mas muitos filhos de pastores que não querem nem saber da igreja. Sim, por quê? Porque o seu tempo de relacionamento com os seus pais, com a sua mãe, foi negligenciado. Né? E aí, nós mulheres, também guerreiras, estamos ali em Efésios 6, nós vivemos isso na pele. Todas as mulheres que estão ali comigo trabalhando, elas vivem isso. A gente tem uma cobrança muito grande da nossa família. E a gente entende que tem que ser assim, porque enquanto a nossa família estiver cobrando, é porque ainda está vivo. A hora que realmente parar, né, de falar... Há um exemplo na Bíblia, Michele, em Lucas capítulo de número 10, salvo engano, a partir do versículo 38, Jesus chega em Betânia, ele entra na casa de Marta e Maria, de Lázaro, e Maria vai estar aos pés do Senhor, e Marta está ocupada, né, nos seus afazeres. Aí Marta fala, Senhor, não está vendo que eu estou te servindo? E Maria está... Aí o Senhor diz, olha, Marta está ansiosa e ocupada com muitas coisas, e Maria escolheu a melhor parte. Só que, quando você faz uma interpretação do texto, e assim aplica na sua vida isso, a gente precisa ter um pouco de Marta. A gente precisa ter um pouco de Maria. Equilíbrio. As mulheres, na verdade. Equilíbrio. Então, ter um pouco de Marta e um pouco de Maria. Se você ficar só aos pés, você acaba deixando de... Negligenciando. Então, essas coisas precisam caminhar junto. Você entende dessa forma também? Sim, inclusive na área sexual. Eu também tenho formação de terapeuta sexual. E eu pude identificar que muitas mulheres têm os seus maridos envolvidos na pornografia porque elas negligenciam a vida sexual no seu casamento. Então, assim, tem mulheres que não têm o mínimo de, assim, básico, o mínimo de higiene
na sua vida íntima com seu marido. Então, assim, tem mulheres que não conseguem conceber que... É o que eu falo assim, a gente pode todas as coisas, mas nem tudo lhe convém. Vou falar um exemplo prático. A mulher crente, ela pode ir ao sex shop? Pode. Eu acho que não deveria. Aí vamos entrar para o outro lado. Aí eu sempre explico o porquê. Se eu acabei de trazer uma mulher que ela veio do mundo e ela aceitou Jesus comigo, e ela passa ali na esquina e ela me vê na porta de um sex shopping, ela vai falar o quê? Ué, mas ela pratica as mesmas coisas que eu praticava? Olha só, eu iria ali para comprar algo para minha intimidade no momento conjugal com meu marido. Mas para quem está olhando, a pessoa não vai estar enxergando dessa forma. Aí você fala assim, tá, mas a mulher é crente, ela não pode ter artifícios para ter o seu momento de intimidade com o seu marido? Pode. Você vai usar outros recursos, você vai comprar pela internet, você vai dar o seu jeito. Então, assim, é questão... Só que as igrejas fizeram com que as mulheres ficassem com a mente muito cauterizada, muito fechada. Então, o que acontece? As mulheres não se atualizaram para a sua vida íntima. Isso é uma das coisas que eu vejo, que eu acho que falta hoje. É as mulheres entender que elas precisam ser corpo, alma e espírito em todas as áreas. Então, assim, ela vai ter um momento que ela vai ser mãe, vai ter um momento que ela vai ser esposa, e nesse momento é bíblico, é ordenança também. Vai ter um momento que ela vai ser amiga, vai ter um momento que ela vai ser líder, vai ter um momento que ela vai ser profissional. O problema é que, às vezes, a gente exerce demais uma função e acaba deixando outras de lado, a começar de mim. Então, assim, todos os dias eu me policio em relação a onde que eu estou deixando faltar. Ela não pode deixar de ser mulher, né? Principalmente, Isso, né? Se cuidar. Isso, se cuidar, é onde eu falei. Cuidar de si, né? É isso aí. E, infelizmente, acontece. A gente ouve coisas, assim, absurdas. Quando eu faço papo calcinha, ou faço algumas coisas com as mulheres, e a gente ouve coisas assim, que não é possível. E é real. Então, assim, como tem mulheres que têm 4, 5 anos que não fazem um preventivo. Não fazem o autoexame da mama. Como tem mulheres... Perigoso, né? Muito. Como tem mulheres que não se conhecem, não conhecem seu corpo, não conseguem olhar para o seu marido e ter uma conversa um pouquinho mais íntima. Então, assim, isso faz com que os casamentos venham esfriando e vai rachando mesmo. Tá bom. E abre portas para outras coisas. Não estou justificando o erro do homem. Uma coisa não justifica não a outra. justifica, mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que fazer a nossa parte. Que a palavra de Deus fala assim, não dê lugar ao diabo, para você não dar lugar sem que ocupar o seu. Então, as mulheres que estão nos assistindo aí, aproveita que a doutora Michele está aqui e faça as perguntas aí. Vamos interagir. Tira suas dúvidas, né? Tira suas dúvidas aí, entendeu? É algo assim, e por outro lado também, é o que eu falo, assim, muitas mulheres também não conseguem ser plena na sua vida íntima porque tiveram problemas de abuso sexual na infância. Então, elas não conseguem se libertar daquele passado e trazer para o presente, entender que é um novo tempo, entender que é uma nova vida. Precisa ser tratado. O problema é que tudo aquilo que você não trata, tudo aquilo que você não expõe, que você não traz à luz, né? Você vai carregando aquilo ali, aquilo vai ficando te incomodando e o diabo já sabe todas essas suas vulnerabilidades e ele ataca justamente ali.